Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia, 11 horas mais 9 minutos, 11:09 desta manhã de quarta-feira, hoje dia 10 de fevereiro, tá começando mais um, 10 de fevereiro? Setembro, calma, 10 de setembro, tá começando mais um Debate 95 pelas ondas da 95.1 FM, também você nos acompanhando através do Mais Alegria FM, o pessoal também lá ligado no nosso app, muito bom dia pra você. Nosso Debate 95, oferecimento de Mais Viagens. A viagem dos seus sonhos está na Mais Viagens. Um conceito inovador. A Mais Viagem oferece tudo que você precisa para tornar a sua viagem inesquecível. Acesse agora mesmo agência _mais viagens, @agência _mais viagens. Uma equipe especializada para te atender. Claro, a viagem dos seus sonhos está na Mais Viagens ou no www.maisviagensvr.com.br. Você ligado com a gente pertinho, você ligado com a gente um pouco mais distante, mas estamos juntos aqui na programação do nosso Debate 95. E hoje estamos aqui com os nossos convidados, porque hoje é dia decisão, dia de debate, para que a gente possa estar aí fazendo o fechamento nesse tema dessa quarta-feira. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios ele que é diretor da Mais Fé Publicações, escritor, bacharel em teologia, o homem é uma máquina, né? Estou falando dele, pastor Gesiel Damasceno. Muito bom dia, pastor Gesiel. Paz, queridos, bom dia. Dá um desconto para o pastor Fernando, ele é meu amigo. E já começou dizendo que estamos em fevereiro, então vocês dão um desconto para ele. Ai, muito bom. Também estamos recebendo ele, que também é um amigo. Ele que é diretor musical do Bom Samaritano, músico, empresário, Shark Tank. O homem também é uma máquina, né? Hoje também é músico lá na Jet Church. Tô falando dele, Vitor Fagá. Muito bom dia, Vitor. Fala, Fernandão, bom dia. Prazer imenso estar com você aqui, obrigado pelo convite. E vamos lá para esse assunto que é intrigante, né? Muito bom. Muito bom. Tamo junto. Bom estar aqui então nessa manhã. Nós vamos começar o nosso debate como sempre. Iniciamos com uma oração. Quero pedir ao pastor Gesiel Damasceno que nos dirija nesse momento de oração. Pai bendito, Deus glorioso, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo que o Senhor abra os nossos corações e mente, as do ouvinte também, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, e que este encontro de hoje, Senhor, promova crescimento para a Tua igreja, promova crescimento para a minha vida, e que nós possamos Te servir em santidade e cumprindo o Teu propósito nas nossas vidas. Abençoa o pastor Fernando e todos os ouvintes dessa rádio e nós que estamos aqui nesta manhã, no nome santo do Teu precioso Filho Jesus. Amém, amém. Vamos lá, gente, mandando um abraço pra você que está ligadinho com a gente aqui, o pessoal do ouvintes VIP 95.1 FM, muito bom estar com vocês aqui nesta manhã, mandando aí também pro Marcelo lá de Biguaçu, ligado na programação, o Danilo Max Schultz tá com a gente lá na Palhoça, pastor Manuel Luiz ligadinho com a gente, o Antônio Trentini tá com a gente também, o Lucas lá da Gráfica Essência Creative lá de Areia, São José, obrigado pela sua participação, sua audiência. O Ricardo Severo, também toca a gente, a pastora Carla Ignácio, forte abraço, bom estar com vocês nesta manhã. Sua participação comigo no 489-9137-7909. Vamos à enquete, tema desse nosso debate.
Igrejas de parede preta, estética moderna ou sinal de apostasia? A estética das igrejas influencia a espiritualidade dos fiéis? Paredes pretas são inovação legítima ou um afastamento da luz divina? Eu quero saber de você, nosso ouvinte aqui da 95.1, o que você acha sobre essa inovação de modernidade dentro das igrejas, principalmente nos últimos 10 anos. A igreja brasileira tem aí aderido a muitos fatores eletrônicos, muitas luzes, muitas câmeras, muita fumaça, parede preta. E aí, o que você vê? Isso aumenta o espiritual do ambiente, faz com que as pessoas tenham uma maior conexão com o divino, ou na verdade afasta as pessoas daquilo que é espiritual e leva elas mais para uma proximidade do mundo? Vamos lá, vamos começar o nosso debate. Quero ouvir ele, o nosso amigo pastor Gesel Damasceno, abrindo aqui as suas percepções, as suas opiniões sobre esse tema. Bom, nós vamos começar dizendo o seguinte, que cor da parede ou estilo do templo não são questões doutrinárias, e sim eclesiológicas. Então, se não é uma questão doutrinária, a gente precisa agora dar uma atenção especial para isso. Então, são tradições humanas que mudam ao longo da história, sem alterar a essência da adoração. Se nós fizermos um panorâmica, pastor Fernando, sobre a história em si da igreja, vamos começar um pouquinho antes, do tabernáculo. Quando Moisés estabelece o tabernáculo, nós temos o tabernáculo feito de quê? De pele de animais. Ok? Certo. Então Samuel vai começar a usar o templo feito, Moisés, na verdade, né? Feito de pele de animais, texugo e coisa e tal. Lá na frente, quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi faz é mudar esse modelo. Aí nós temos agora um tabernáculo feito de pedra. Ok? Ele muda não somente a questão da estética do templo, mas ele insere, por exemplo, instrumentos musicais que não havia no tabernáculo móvel do deserto. Ele vai inserir louvores, cantores, palmas, ele vai inserir uma série de elementos dentro do templo. Depois nós vamos chegar no Novo Testamento e vamos encontrar as sinagogas, porque o templo já não existe mais. Então, você percebe que ao longo do tempo isso vai se alternando, isso não muda a minha forma de adorar. Sim. Não é o templo que vai mudar. As igrejas, por exemplo, na China, na Coreia, onde são perseguidos, fazem culto na caverna. Lá também é parede preta. Lá é parede preta, irmão, mas o cara ou faz lá, ou o cara vai ser pego pela Gestapo lá daquele povo lá para morrer. Então, assim, a igreja primitiva, por exemplo, não tinha igrejas, fazia culto aonde? Em casa. E cada casa é um estilo, cada casa é um modelo. Sim. Uma casa mais sofisticada, outra nem tanto, mas Deus não se fazia presente ali. Então nós não temos um padrão. Tem que ter cortina no fundo, tem que ter cadeira. Isso é uma questão humana. A gente fica perdendo, o povo fica perdendo tempo com assuntos periféricos, discutindo. Eu acho que é importante, e muito importante, quero dizer de novo, esse debate aqui, porque isso alerta o povo para começar a enxergar aquilo que de fato tem roubado a nossa fé e tem diminuído a comunhão entre os santos. Questão de parede preta, se é parede branca, rosa, isso pouco importa. Quando nós chegamos no século IV, por exemplo, as basílicas, elas foram inspiradas no Palácio Romano. Ou seja, pompa e liturgia refletindo o poder político. Se você fizer um estudo básico sobre isso, você vai ver. Época bizantina, do 6º século até o 15º, são cúpulas de mosaicos dourados. Ou seja, eles querem trazer o céu para a terra. Depois você vai para a época gótica, você vai para a Itália e outros lugares, que nós temos até os gárgulas. É verdade. Sinceramente, é uma coisa esquisita. Gárgula pendurada. Aí você vai entender o porquê que eles colocam gárgula do lado de fora. Primeiro, que era para servir para escoar a água que caía no telhado. E segundo, porque eles queriam passar a ideia para quem estava fora, que fora do templo as pessoas estão entregues aos demônios, porque os gárgulas são isso. Dentro da igreja não tem gárgula. Dentro do templo não tem gárgula, só tem gárgula do lado de fora. Então ele está dizendo, saia da rua e venha para dentro. Aí quando ele entra dentro da igreja, nós temos catedrais, nós temos vitrais coloridos, atmosfera de transcendência. Alguns viam glória, mas outros viam luxo.
Então eu fico pensando que naquela época também tinha debate. O pastor Fernando da época estava lá debatendo sobre isso. Muito bom, muito bom. Vitor Fagá, suas primeiras considerações sobre esse tema. Fernandão, então, quando você me falou ali sobre esse tema, é algo que sempre está em pauta, né? Sempre a igreja moderna, com a igreja mais que aborda mais a questão de costumes, eles sempre debatem essa questão desse tema. Mas eu vou deixar aqui nessa preliminar minha uma frase em que eu ouvi há pouco tempo, acho que eu não me lembro qual pastor que falou, mas ele falou que tenhamos mais paredes pretas nas igrejas. E resumindo isso, é a liberdade de você poder adorar, poder ser você mesmo sem ter a preocupação de alguém estar te olhando, sem ter a preocupação de A ou B estar te observando, sim ou não. Então esse ambiente traz essa liberdade. Se eu estou chorando, se tem o pessoa do meu lado está me olhando ou não, se eu estou caído, com a mão para cima ou não, para mim essa síntese trouxe isso daí, sabe? Essa liberdade em eu poder me expressar da minha forma, sim, sem ter preocupação de alguém estar me observando. Então, para iniciar, eu gostaria de deixar essa palavra que eu acho que é bem traz muito isso, né? A pessoa ter liberdade na presença de Deus, né? Sem ter essa preocupação. Show de bola. Gente, vamos lá. As participações chegando aqui no nosso programa. Você que está aí com perguntas, a sua opinião também através do 489-9137-7909. Mandar um abraço aqui pro Marcelo Silva, o Marcelão do Mais Viagens está ligado com a gente aqui. Obrigado pela sua audiência. O José Osni também tá ligado, tá falando eu também, tô ligado, muito bom. O Jonathan também tá mandando a paz. Bom dia, Jonathan. Obrigado pela sua audiência. O Danilo tá mandando agora aqui também. Bom dia, Deus abençoe a todos. Mais quem? Ricardo Abreu também tá mandando aqui. Bom dia, pastor Fernando. As paredes das igrejas não dizem nada do lugar, mas a religiosidade as deixa pressas, no qual nos deixa presas, no qual somos livres. Sendo preta, branca, azul, não muda nada, mas qual a mensagem que está sendo pregada? Enquanto isso, os campos estão brancos, pessoas se perdendo. Verdade, Ricardo, obrigado pela sua participação. O Sérgio Barbosa tá mandando aqui, ó, estamos ligados no debate 95, pastor, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso debate 95. Quero saber de vocês aí, os nossos ouvintes VIPs, qual é a opinião, se as paredes, as cores das paredes, a iluminação, isso aí tem feito diferença na espiritualidade das pessoas. Vamos lá, vamos trazer aqui uma pimentinha, né, para o nosso debate, para a gente começar aí a ter um pouco mais de ideias aí sobre isso. Eu quero ver aqui com os nossos convidados aqui desta manhã, se essa situação que está sendo apresentada aí com toda essa modernidade dentro da igreja, será que as igrejas não estão preocupadas mais em transmitir um espetáculo do que a própria mensagem? Pastor Gisel, já sinalizou? Vamos lá? Então, pastor, eu estava no começo apresentando um contexto histórico para a gente chegar onde a gente quer. Vou só citar o Renascimento, a Reforma, período Barroco e o Neoclássico. Cada um desses, e os anteriores que eu havia citado, cada um desses, nós temos uma igreja de uma forma, de um modelo, de uma cor, cada uma dessas. Agora nós chegamos no nosso tempo contemporâneo, aonde nós encontramos, por exemplo, igrejas com parede preta. Mas vamos voltar um pouquinho antes da parede preta. Aonde está na Bíblia, porque eu já falei que é uma questão eclesiológica, não doutrinária. Sim. Então, por exemplo, quem é que determinou que na igreja tem que ter cortina atrás do púlpito? Aonde é que a gente tem isso? Mas ninguém nunca critica. Aonde é que está na Bíblia, por exemplo, que temos que ter cadeiras em cima do altar? Me mostra um texto bíblico em qualquer momento aonde as cadeiras eram colocadas em cima do púlpito. Mas é só isso? Não. Em cima do púlpito nós temos cadeiras, por exemplo, de pastor. Por que a diferença de cadeiras para presbíteros
e evangelistas, e uma cadeira no centro como se fosse um trono pro pastor. Mas vamos falar da parede preta? Vamos falar do geral, da estética dentro da igreja. Então aquela cadeira lá que é diferente, varão. Sim. Você vê algumas cadeiras lá, as cadeiras dos obreiros são de madeira, mas a do pastor presidente, ela é acolchoada, custa quase 10 mil reais. Daí dá uma olhadinha, você vai ver, varão. Quem determinou isso aí? Quem determinou? Se a luz é preta, se a luz é branca. Eu acredito sinceramente que a questão da luz do templo da parede preta, ela nos favorece em muitas coisas. Por exemplo, quando você tem uma igreja onde a parede é preta, você vai focar, é igual você vai no cinema. Pra onde é que todo mundo olha? Só pra tela, varão. Ninguém olha pra lado, pra lateral, o pessoal só olha pra frente. Na hora do culto, o que nos interessa é o que tá acontecendo lá na frente. É o ministro de louvor que tá conduzindo a adoração, é pra onde você tem que olhar. Mas se a parede não é preta e a igreja é toda acesa, não estou defendendo que a igreja tem que ser totalmente preta, né? Você cantou aqui, a fumaça me esconde, e eu já fui em culto que realmente, irmão, tava pregando, eu fiquei atrás da fumaça e ninguém me via. Então assim, é que tem que ter um equilíbrio entre as coisas. O que falta às vezes é o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Acha aí um meio termo. Não vai ficar com uma igreja totalmente escura, para ninguém se enxergar, né? Porque aí sim, parece que é uma questão de teatro, da ideia de cinema, parece que a gente perde um pouquinho do foco também, né? Bom, pelo menos o que eu entendo. Vitor Fagá, o que você vê aí? Como é que é isso? Será que não está mais focado num espetáculo, uma apresentação, do que na questão principal, divulgação do evangelho? Eu pensei exatamente aquilo que o pastor Gesiel falou, né? Vocês estão combinados. Aqui, ó. Nós estamos na rádio aqui, no estúdio, nós temos as paredes cinza, nós temos uma única parede clara com a logo da rádio, certo? O que chama a atenção nessa rádio, nesse estúdio, é essa única parede, é o foco. Então, quem desenhou esse estúdio quis que essa parede branca ficasse em evidência, ela fosse o foco desse estúdio. Uma igreja não é diferente. Quando eu tenho as paredes cinzas ou preta, eu vou colocar o foco para algum local. Qual que é? O púlpito da igreja. O único foco nessa igreja é o púlpito, da onde sai a adoração, onde sai o louvor, onde sai a música, o som, a palavra. Então é direcionar o público para onde ele quer que esse público foque a atenção dele, que é no púlpito. Então eu acho viável, totalmente, mas não condeno também uma igreja que tenha parede clara, colunas e tudo mais. Não há nenhuma condenação referente a isso. É a modernidade, e a igreja, ela acompanha também essa modernidade. Nós vemos casas de fiéis, de evangélicos, que paredes são pretas, colunas são cinza. A minha casa, até pouco tempo, as paredes da minha área era cinza escura. E aí? Não vou pintá-la porque tem uma condenação numa cor escura? Tem igrejas que condenam a cor vermelha. E aí? É questão de adaptação. Hoje, graças a Deus, o povo tem local aonde ele se identifica. Tem pessoas que não gostam. Eu fui de uma igreja, uma época em que os presbíteros, alguns irmãos, eles idolatravam uma cortina que tinha atrás do púlpito, gigante. Eu até achava bonito aquela cortina, gigantona, cor de vinho, coisa mais linda aquela cortina. Mas a cortina já foi rasgada, varão. Mas olha só, escuta essa. Aí nós comentamos uma vez, em conjunto com alguns outros irmãos, de modernizar a igreja, colocar madeira e tudo mais. E esses irmãos bateram contra. Eles foram totalmente contra, brigaram, discutiram, porque não tinha que tirar a cortina. E aí, foi o que o pastor José acabou de falar. A minha é o quê? A gente foca numa cor, mas tem outros itens dentro da igreja que as pessoas às vezes se apegam também e tá passando isso desapercebido. É uma cadeira diferente, é um local diferente, tá? Então eu acho que tudo que traz a aproximação, a gente tem que pontuar isso daí e não negligenciar essa questão. Tudo que aproxima eu de Deus é válido, é ok, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que aquilo está tirando a minha atenção e o meu foco de Deus, da espiritualidade, de adoração, de palavra, eu tenho que, rever isso aí e começar a arrumar. Pastor Silas falou há pouco tempo atrás, ele falou, não sou contra a igreja preta, não sou contra a parede preta. Eu sou a favor de que na hora do momento da palavra tenha-se uma luz para que as pessoas que trouxeram a sua Bíblia poder ler a tua Bíblia. Então deixa uma luz baixa ali, na hora da palavra acende-se a luz, as pessoas vão conseguir enxergar a Bíblia e bora pro culto. Então eu achei interessante essa fala dele também. Muito bom. João,
no capítulo 4, Jesus vai dizer: o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Pastores, a essência não é a estética. A estética ela não pode suplantar a essência. A essência é um coração contrito e quebrantado. É um adorador verdadeiro. É isso que o Pai está procurando. Ele não está preocupado se a parede é preta, se a parede é rosa, se a parede é azul. Essa não é a questão. Agora, eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que me preocupar, sim, porque nós temos uma geração antiga que é mais conservadora. Então eu tenho que ter paciência com essa geração, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que os fortes têm que suportar os fracos. Sim. Fraco no sentido de ele aprendeu daquela forma. Então, para ele é mais difícil aceitar esse novo. Então não dá pra gente achar um meio termo, um equilíbrio entre esse encontro de gerações, aonde eu possa ter alguém de um pouco mais idade sentada na igreja comigo, junto com alguém mais jovem, ou eu tenho que separar esses grupos? Eu tenho que ter uma igreja só para jovem e outro mais para idoso, ou posso ter os dois grupos juntos? Vamos achar um meio termo. Eu acho que é isso que a igreja precisa entender, é achar um meio termo para que ambos possam adorar juntos a Deus no mesmo lugar. Moisés Silva. Moisés, qual é a sua opinião? Bom dia. Graça e paz, Rádio Mais Alegria. Estou aqui enviando meu parecer a respeito do que está sendo debatido aí na emissora. Meu parecer é o seguinte: acho que eu tenho certeza, convicção plena, que a cor das paredes não interfere em nada. Cada líder pinta da cor que quiser, cada líder da igreja pinta da cor que acha melhor, e a cor não interfere em nada. Amém? Basta que cada pessoa, cada irmão, cada indivíduo esteja conectado com o Pai, conectado através do Espírito Santo. Amém? Tenha a unção, tenha a busca. Amém? Esse é o meu parecer. Amém? Graça e paz. Valeu, Moisés. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Debate 95. O Miller também está aqui conosco, ligadinho. Deus abençoe, Miller. Está dizendo: quem criou as cores? Quanto pecado dentro de paredes brancas? Sabendo discernir o que é manifestação do Espírito Santo e apenas uma emoção, de resto o que manda é Cristo ser o centro. Obrigado, Miller, pela sua participação. Também está chegando aqui, ó, pastor Gisel manda muito bem. Quem que tá falando isso, pastor Gisel? É minha esposa. Muito bom, tá aí, tá participando, né? Faz parte. O Bob, pastor Bob, lá na Garopaba, tá ligado com a gente também. Obrigado pela sua participação, pastor Bob. Mas quem aqui? O pastor Fábio Ribeiro, nosso líder do Kids aqui da igreja, tá dizendo: olha, na escuta, pastor Daniel Ferreira. Cadê aqui? Pastor, o preto é neutro. Em um teatro se usa o preto para que as luzes se sobressaiam, ou seja, a igreja não é o centro, mas o plano de fundo para que a luz de Cristo brilhe. Obrigado, pastor. O Peter lá de Canasvieiras, pastor Peter, ligado com a gente também. Vai dar polêmica, tá dando, Peter, é assim que a gente gosta. Temperinho, sabe, não é polêmica, temperinho. O Luiz Max Júnior tá ligado aqui também com a gente. Abraço pro pastor Gisel Damasceno, meu pastor. Olha aí, hein? Quem é? É meu cunhado. O Luiz. Luiz, pô. A cor da parede, pra mim, é mais por questão estética. As luzes, eu acredito que não vai mudar a minha espiritualidade. Pessoal que se preocupa com esses detalhes, luzes e paredes, às vezes não vê a trave que está nos seus olhos. É isso. Enquanto alguns se preocupam com as paredes dos outros, vamos se preocupar com as vidas. Pegou pesado, hein, Luiz? É isso. Muito bom, muito bom. Continuamos aqui o nosso debate de hoje. Estamos falando sobre igrejas de parede preta, estética moderna ou sinal de apostasia. Se toda a modernidade que nós estamos vendo na igreja nos levam para uma espiritualidade, ou se isso nos afasta de Deus e nos encaminha aí para uma conexão mais com o mundo. E a pergunta que eu lancei antes aqui do nosso intervalo comercial é justamente sobre isso. Pode tudo para se chamar a atenção e cativar o público que está dentro da igreja? Vale tudo, pastor Gisel Damasceno? Travou o homem. Tudo. Vamos lá. Eu fico me policiando. O que é isso tudo, né? O que é isso tudo? Pastor, a igreja, um tempo atrás, não é da sua época, que você é muito novo. Obrigado. Mas houve uma época em que a bateria não era permitido dentro da igreja. Eu era dessa época. Mas... Eu não queria falar. Eu quero ser elegante. A bateria ela era proibida. Houve uma época em que a rádio, aparelho de rádio, era a caixinha do demônio.
as pessoas não poderiam ter rádio dentro de casa. Houve uma época em que as pessoas, era proibido pelas igrejas ter televisão em casa. E aí proibia-se os membros de ter televisão em casa, mas eu vou dizer, alguns que eu conheço, alguns pastores guardavam a televisão dentro do guarda-roupa. Aí um dia chegou um rapaz, Jesus me aguarda para não dizer o nome de ninguém. As crianças, veio a família visitar esse pastor, criança sabe como é que é, sai, vai brincar no quarto, de repente uma falou assim para outra, vamos lá ver televisão. Mas tem televisão aqui? Tem, tá dentro do guarda-roupa. Meu pai colocou no guarda-roupa. A cara do pastor foi lá embaixo. Então assim, não podia televisão, mas o cara tinha a televisão dentro do guarda-roupa. Então, isso é modernidade. Aí a igreja não podia se associar à rádio, não podia ter uma rádio porque era do diabo. Hoje a igreja paga o aluguel da rádio, tem que pagar para ter um programa na rádio, tem que pagar para ter programa de televisão. Então a igreja tem que acordar para isso. Eu quero deixar aqui algumas coisas que eu acho que é importante para que o ouvinte assimile. Primeiro, a estética pode ser uma ferramenta, mas nunca o centro. O centro é Cristo. Segundo, não é o preto da parede que traz a presença de Deus, mas é o sangue do Cordeiro. Terceiro, a igreja pode falar a linguagem da geração, mas não pode perder a voz do evangelho. O que preocupa é se estão tirando a Bíblia de cima dos nossos púlpitos. O que me preocupa é se as pessoas estão, quando vão subir para pregar, se pregam Bíblia. Às vezes o camarada sobe, abre um versículo, fecha e nunca mais abre a Bíblia, varão. Ele lê um texto, vai para qualquer outro lugar, menos para o texto que ele leu. É isso que a igreja tem que se preocupar. A igreja tem que voltar a ser a igreja de Bereia, que confere na palavra. Mas se o pregador não prega a palavra, como é que eu vou conferir a palavra se ele mesmo não prega? Outra, a tradição sem vida gira religiosidade. A inovação sem Cristo vira espetáculo, porque eu posso fazer um show dentro da igreja de fato, mas qual é o propósito daquilo ali? Se não for para que Cristo seja glorificado, é só um espetáculo. A igreja não é um teatro para ser assistida, mas é uma família para ser vivida. Pastor Fernando, sabe o que me preocupa? Tomar cuidado para não dizer o nome de ninguém. Porque senão a gente entrega. Eu me lembro, e eu estava na igreja nessa época, não era aqui em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que durante o culto, irmão, o fogo estava caindo. Eu sou pentecostal, né? Mas a nossa igreja era uma igreja Assembleia de Deus, era uma igreja pentecostal, igreja do Morrinho, lá em Engenheiro Pedreira, Rua Nilton, número 7, centro de Engenheiro Pedreira. Irmão, fogo caindo, o Espírito Santo visitando, a igreja cantando, louvando. E aí você olhava pro coral, a revistinha da Avon correndo de mãos em mãos, varão. A irmãzinha lá, aí ela passa pro banco de trás, a irmãzinha do banco de trás. Chega quando esse pedido? Vai chegar na próxima semana. Faz hoje que chega na próxima semana. Irmão, é isso que a igreja tem que se preocupar, né? Com a parede preta não, varão. O que está acontecendo durante o culto é o cara que não consegue, dentro da igreja de 1h40, 2 horas, ficar sentado para ouvir o culto. Levanta a cada 20 minutos para ir no banheiro. Quando ele vai no cinema, ele não faz isso. Então são essas questões que tem que preocupar a igreja. Se a parede é preta, se tem fumaça, irmão, vai pro deserto. Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, não foi um espetáculo que nós vimos ali? É claro, o pessoal ficou assustado, né? Porque os relâmpagos ali hoje são representados pelos holofotes. Deixa eu fazer minha forçação de barra aqui. A fumaça lá daquela época, as nuvens lá, é a fumaça de hoje. Vamos interpretar, né? Vamos dar uma mexida com o povo, porque aí eu sei que o povo vai começar a se movimentar aí do outro lado do rádio. Altos tremores da terra. Falta agora fazer alguma coisa para a igreja tremer, né? Fazer alguma coisa aí. O grave, né? O grave do contrabaixo, né? Isso, é tremendo. Vitor, o que você vê? Vale tudo em nome de anunciar a palavra, de chamar a atenção, de prender o público para uma maior interação num culto? O que a gente tem que levar, Fernando, pastor Ezequiel, em consideração é o tempo que nós estamos vivendo. Não tem como a gente fugir disso. Tem que entender que hoje é uma linguagem totalmente diferente do que era há 15, 20 anos atrás. Hoje, os meios de comunicação são totalmente diferentes daquilo que era lá atrás. Então a igreja, querendo ou não, ela não vai na contramão daquilo que o mundo está vivendo.
ela vai incluir Cristo naquilo que o mundo está vivendo. O que é? É um telão. Antigamente tinha aquela televisãozinha pequenininha atrás, o pessoal tentava enxergar alguma coisa, não enxergava nada. Hoje tem telão de LED de 5x5 no púlpito, todo mundo enxerga muito bem e vê algo bacana ali em cima. O som, antigamente era a caixa da Art Som com aqueles fios gigantes. Meu Deus, hoje isso é um som estéreo dentro da igreja, igual tem na Mais de Cristo, igual tem na minha. Então, assim, essa modernidade, ela vai acompanhar o cristianismo, com certeza, é um meio de comunicação com o povo. E assim, acontece bastante. Você vai numa igreja que não é moderna, o povo vai lá, olha, critica. Nossa, mas que som ruim, mas que não consigo enxergar nada, isso e aquilo. Aí vai pra uma igreja moderna, reclama porque a igreja tem um tela muito grande, isso e aquilo. Então, assim, sempre vai haver pessoas e pessoas, né? Mas essa questão da modernidade, ela vai acompanhar. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que ela aproxima, sim, esse conforto, aproxima, sim, nós do cristianismo. Antigamente nós tínhamos a Bíblia, o pessoal bate bastante sobre isso, não tem mais para ser falado aqui hoje, mas antigamente tinha a Bíblia, o pessoal prega muito sobre isso, papel, né? Se fosse acompanhar, tinha que trazer os pergaminhos, os rolos. Hoje nós temos o quê? Hoje os pastores falam o quê? Abram a Bíblia ou liguem a Bíblia, né? Bíblia é conteúdo, né? Então, aquilo que traz como conteúdo, tá? Então, essa modernidade, eu acho que sim, ela é viável, desde que não tire o foco que é Cristo, né? Que é a presença do Senhor. Vamos chamar João Calvino para cá? Bora. João Calvino escreveu as Institutas e ele coloca o seguinte, abre aspas: Deus não deseja ser adorado com frias cerimônias, mas com obediência sincera. Depois ele escreve em outro momento nas Institutas ainda: a mente humana é uma perpétua fábrica de ídolos. Então, o que a gente está discutindo aqui agora, Calvino já discutia na época dele. Então, irmãos, essas demandas que vão surgindo de modernidade, a igreja precisa ser madura para entender esses momentos. Uma vez eu estava num determinado lugar e a discussão era se podia colocar as letras dos hinos da harpa cristã no data show, ou não era data show na época, lembra daquela lâmina de plástico que você colocava assim, você ia ter que ir tirando. Então a discussão era essa. Mas por que, pastor? Não, porque se colocar lá no telão, o povo não vai mais comprar a harpa cristã. Eu falei, meu Deus do céu, a discussão era nesse nível. Então, a questão da Bíblia, por exemplo, se é impressa, se é a Bíblia digital, não importa, o que importa é que você leia. Mas tem gente que não lê nenhuma nem outra. Então, eu sei que o assunto hoje não é sobre Bíblia digital, né? Vamos voltar para a parede preta. Mas vamos lá, parede preta, modernização, a Bíblia que passa no telão, aí ó, tá tudo conectado. Tem mais participações aqui dos nossos ouvintes chegando, o pessoal agora tá agitado, pastor Gesiel realmente cutucou o vespeiro, acho aqui, hein? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos com mais opiniões aqui. Cadê o pessoal aqui? Perdi, ó, o pessoal do Rio de Janeiro ligado aqui. Manda um abraço pro meu amigo Vitor Fagar. Quem tá mandando, Vitor, é a Daniele Persiliano. Tá ligado aqui, muito bom. A Marta tá mandando assim: quando você for a uma igreja e o pregador pedir para ler a Bíblia e ao terminar pedir para fechar a Bíblia, cai fora dessa igreja, procure uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia. A palavra está a revelação verdadeira. Olha aí. Fechar a Bíblia não, continua aí. Vamos lá, o Juan tá mandando assim: bom dia, mais alegria. Quanto às igrejas de parede escura, não vejo problema algum. Já trabalhei em uma fábrica onde tínhamos sala com parede escura para facilitar a visualização das cores dos produtos e ajuda assim a prestar atenção nas demais coisas. Quanto às pessoas que querem ficar decidindo o que é de Deus ou não, eu fujo, pois no fim das contas só eles são de Deus, entre aspas, ele coloca, claro. O Marcelo Tumé tá mandando aqui para nós também, sempre vai ter gente que vai vai para reclamar de alguma coisa, vai estar na frente do alimento e não reconhecer. Muito bom. Ouvintes VIP, pessoal ligado, o Joás tá dizendo: o pastor mudou meu pensamento com sua explicação. Olha aí, pastor, influenciando, muito bom. O Jonas tá mandando aqui mensagem. Jonas manda foto, manda mensagem. Ai, meu Deus do céu, eu vou soltar aqui o áudio do Jonas, hein? Sua conta e risco, Jonas, quero ver aí, vamos lá. Ai. A paz do Senhor a todos. Referente ao tema, a minha opinião é: parede preta, parede cinza, parede branca, isso não interfere. O que interfere é ficar olhando e julgando
ao seu redor e não ter a consciência de que o centro de tudo é Cristo. Isso ocorre em muitos locais. Ficam falando sobre cores de igreja, planejamento de igreja, estratégias de ganhar almas e esquecem de pregar a palavra, de ter uma comunhão de excelência com seus membros, pastores, que alguns levam a palavra meia distorcida e esquecem que realmente Cristo é o centro. Cristo é a salvação. Aí, tá certo, obrigado aí. Se eu não abro o microfone, eu não falo. Vamos lá. Obrigado, Jonas, pela sua participação aqui no nosso debate 95. Tem mais gente, olha aí, eu falei que foi cutucado, o pessoal tá chegando aqui, ó. A pastora Carla mandou um abraço pro pastor Marcelo, hoje é aniversário dele. Parabéns, pastor Marcelo. Ligadinhos aqui, pastor Marcelo, que já participou com a gente aqui também no debate. O pastor Joel, lá de Santo Amaro, tá dizendo: pastor, uma vez uma irmã me criticou por causa da parede escura, sendo que a igreja dela, eles realizam bingo. Não, mas bingo pode. Algo mais polêmico ainda. E aí, viu? Isso aí pode um bingo ou não? O que você acha? Começa com bingo, termina com rinha de galo. Eu consigo mais nem ler aqui, ó. E o Marcelo Souza tá mandando assim: Deus nos chama para olharmos além das aparências externas, assim como não há diferença entre as cores da parede, diante dele também não há distinção entre nós, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. Toda estratégia é válida, pois se há salvação, a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, obrigado, Marcelo, pela sua participação. Pastor Gustavo Soares também ligado aqui com a gente. Os pastores vieram com tudo aí pra saber do tema, viu? Muito bom tê-lo aqui também. O Lucas aqui, o Caldog também tá ligado com a gente, obrigado. O Newton Sagaz. Gente, muitas participações aí sobre esse nosso tema. Pela ordem, o diretor, só uma observação aqui. Diga aí, você. Tudo é coletivo universal. Quando eu digo tudo é válido, eu não sei se essa palavra se aplica a isso não. Tudo é válido? Será que eu posso fazer tudo? Bingo. Pois é, porque se eu falo que tudo é válido e o cara fala assim: não, pastor, mas quando eu faço um bingo na igreja, é evangelístico. Eu evangelístico, então pelo amor de Deus, vou fazer uma rinha de galo, pastor, vou fazer uma, então assim, não é tudo, varão, não é tudo. Ó, o Ziglio, que é da época de 1500 e pouco, ele escreveu na sua obra Of the Clarity and the Certainty of the Word of God, ele afirma o seguinte. Eu estou dando a fonte para o pessoal ir lá pesquisar. Tudo que Deus não ordenou, olha como é que o cara é radical. Tudo que Deus não ordenou, nós não devemos introduzir. Ele aplicou isso ao culto, removendo imagens, estátuas e até a música instrumental. Então, eu não vou tanto ao mar, mas nem tanto à praia. Sim. Vou tirar os instrumentos, tirar tudo. Não é bem assim, né? Essa radicalidade que é o problema. Vamos encontrar um meio termo. Se a Bíblia ela estabelece, não tem o que se discutir. Se a Bíblia fala, é um ponto pacífico. Se a Bíblia fala, é isso aqui, pronto, é isso aqui, não tem o que se discutir. Mas nós estamos falando de assuntos que são eclesiológicos e não doutrinários. Então a gente pode sim ver o que é melhor para a igreja, o que é melhor para o povo, o que é melhor para que eu tenha mais facilidade de buscar a presença de Deus. Se isso vai me conectar ao Senhor, vai facilitar, eu não vejo nenhum problema. Pinta a parede aí, meu irmão. Bota preto mesmo nesse negócio aí. Bota preto. Mandaram aqui, pastor, of the King of the Power aí. Ai, gente, eu quero saber o seguinte, mas aí o pastor também entrou por um tema da questão, né? Que existe aquelas pessoas mais idosas, né? Pessoas de outras eras, assim como o pastor Gesiel, né? Que já vem de um tempo um pouco mais distante. Mas brincadeiras à parte. Como que eu posso trabalhar com o meio termo? Porque hoje, no geral, a modernidade está fazendo com que aconteça uma reprodução quase que uniforme, né? De todas as novas igrejas ou igrejas que estão agora se adaptando, para que todas elas invistam dessa forma: igrejas de paredes pretas, escuro dentro da igreja, iluminação forte para todos os lados, telões de LED. E como tratar isso, sabendo que existe também os irmãos que são mais idosos, mais antigos? Como que eu poderia gerar esse equilíbrio? Ou não? Ou todo mundo tem que se adaptar a essa nova formatação? Não, a igreja tem que pensar nele, né? Por exemplo, o som da igreja. Você pega um idoso
o som muito alto incomoda. Esses dias eu estava numa igreja por aí e uma criança com autismo, né, com Sim. TDAH, ela não conseguia ficar no culto por causa do som, da altura do som. Isso é algo relevante, isso é algo que a igreja tem que pensar. Onde eu estava orando e de repente estou lá, cara, buscando a presença de Deus, chorando na presença, e quando eu olho um clarão assim, de repente, eu falei, caramba, Jesus voltou! Aquela luz, assim, quando eu abri, tinha um cara com o telefone a 2 palmos da minha cara, assim, me fotografando. Uhum. Quer dizer, aí ele arrancou de mim a liberdade de poder glorificar a Deus, porque ele queria registrar uma foto de alguém chorando na presença de Deus, para colocar lá no Instagram da igreja dizendo, olha, aqui a pessoa sente a presença, mas ele me atrapalhou de sentir a presença. Então a igreja tem que influenciar o mínimo possível. Ela não pode tirar essa liberdade de quem está adorando. Ela tem que facilitar para que você possa adorar a Deus, mas tirar tudo aquilo que está se extrapolando, né? Uhum. Então eu acho que o correto é sentar e conversar. Se eu vou chamar você para almoçar na minha casa, eu vou perguntar, o que você gosta de comer? Porque de repente, se eu não te perguntar, eu posso estar te oferecendo um cardápio que você não gosta muito. Então é legal sentar com o idoso, o pessoal de mais idade na igreja, e perguntar. Ou de repente, meu irmão, leva ele para sentar um pouquinho mais para trás, já que o som é tão forte. Não dá para colocar a luz no blackout, bota lá meio termo. Mas eu não posso ter um culto mais direcionado para esse público? Mas de qualquer forma posso, mas aí eu não vou estar dividindo igual? Se eu fizer assim, olha, então de manhã é o culto para terceira idade, tudo. Vai vir só eu e você, Fernando, só eu e você pro culto. Essa questão do ambiente, né, na igreja, ele é muito válido, né? Tem ambientes e ambientes, ó. Se eu não gosto de muita luz, muito som, eu sento mais para trás. Sim. Principalmente na minha igreja é assim. Uhum. Se eu tenho problema com som, lá na igreja disponibiliza fones, botam uns fones bem grandão assim, ó. Aí pronto, aí contém um pouquinho o som. Então essa adaptação, ela é viável. Mas eu não falo tipo assim, mudar num geral, né, para atender um público específico. Eu acho que a gente vai criar várias igrejas dentro da mesma igreja. É verdade. Então eu acho que olhar esses pontos. Eu tenho um problema aqui com som alto. Ok, vamos botar um fone. Tem várias pessoas que usam fone. Olha lá, eu tenho crianças, adolescentes, sabe como que fone gigante no ouvido. Até aí tá tudo bem. Ah, não, tem problema com som, com luz. Vamos sentar mais lá pra trás. Tem uma tela ali, você consegue chegar ao culto dali, ouve uma sobrinha do som e tal. Pronto. Agradou-se todo mundo sai dali satisfeito. Mais ou menos nessa ideia. Muito bom. Gente, a gente está chegando no final já do nosso debate, 11 horas mais 55 minutos aqui na programação da 95.1. Bom pela sua participação e os nossos ouvintes do 489-9137-7909. Debate de hoje, claro, falando sobre igrejas de parede preta, modernidade dentro da igreja. Se isso aí é o mundo entrando para dentro da igreja ou é a igreja se adaptando ao moderno para estar comunicando de uma maneira mais eficiente a mensagem do evangelho. Eu quero aqui deixar as considerações finais, vou entregar aí 2 minutos, 1 minuto e meio para cada um, ok? Tô fazendo as contas, que é 1:56 já, né? 1 minuto e meio para cada um, ok? Quero começar com o Vitor Fagá e já no final já deixa aí como o pessoal pode te localizar nas redes sociais, viu, Vitor? Obrigado pela sua participação aqui nessa manhã no nosso debate 95. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse tema que é muito peculiar, né, para os dias de hoje. Só para finalizar aqui nesses 1 minuto e meio, né, em Atos capítulo 17, Deus fala que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Muito bom. Isso é muito importante a gente salientar. A gente tem o público católico, quando entra na igreja, ele faz ali o sinal da cruz, entende que aquilo ali é sagrado, né? A gente entende que nós somos a igreja. Quem é a igreja hoje? Somos nós, aonde a gente está reunido em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais, Deus está presente, nós somos igreja. Então vale a pena o povo entender isso, que Deus não está no prédio. Eu falei em uma das pregações que eu tive uma vez, que ao apagar-se das luzes, Deus não está mais ali. Deus, ele vai estar aonde a gente está. Aonde eu botar a planta dos meus pés, a presença de Deus está ali. Deus só está naquele ambiente ali porque a gente acendeu-se as luzes e a gente chegou naquele ambiente. Então nós somos igreja. Então, para a gente poder botar uma pedra em cima disso aí, de cor, de modelo, de som, nós somos igreja. Então, aonde quer que a gente esteja, Deus está conosco, que é ali. Se a gente pegar, se reunir aqui, que mais pessoas, Deus se manifesta aqui, nós somos igreja, né? Então, só para finalizar isso daí, agradecer pela oportunidade, obrigado aí a Rádio Mais Alegria, ao Fernando, ao pastor Gisel, todos que aqui estão, minha esposa que está em casa acompanhando, com meu menino, João Vitor, minha filha. Então, um beijo para todo mundo aí.
pessoal para te localizar, redes sociais? Vitor Fagá, F-A-G-A-H. Tá? Olha aí, hein? E Afagá? Alfagá. Alfagá, empresa, muito Alfagá bom. Também, tá? Muito bom. Pastor Gisel Damasceno, obrigado de novo pela sua participação aqui no nosso debate 95. Considerações finais? Vamos terminar com uma boa exegese. Exegese. Tava tudo no escuro, até que Deus chegou e disse: haja luz. Então, onde Deus está, tem que ter luz, Val. Esse negócio de igreja preta não dá certo, não. É isso mesmo? Eu sou o último a falar e vou embora, então. É brincadeira. Olha só, gente, eu quero dizer para você que eu fiz aqui um esboço de algumas coisas que eu achei interessante falar sobre, e eu vou colocar disponível dentro do meu blog. Se você tem interesse em baixar, vai estar de graça lá, você pode acessar e baixar. E aí tudo que eu anotei aqui com mais profundidade sobre o tema, você vai acessar www.gesieldamaceno.com.br. O Gesiel é com G e Z, gesieldamaceno.com.br. Você vai acessar lá e vai baixar esse artigo e você vai ler ele na íntegra, porque aqui não dá, o tempo é muito corrido. Aliás, pastor, vou reivindicar aqui, podia aumentar esse tempo da rádio, né, pastor? Eu também acho. É muito corrido. Vamos fazer igual o Nepal, se não aumentar o tempo, nós botamos sangue e fogo. Misericórdia. Gente, obrigado você aí nos acompanhando aqui no 95.1 FM. Esse foi mais um debate 95. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos de novo aqui com mais um tema. E é aquele tipo, né? É polêmico, tá bom? Agradecer aqui ao Jorge, a Renata, que estão aqui também, da Prospere Agência, que está fazendo a filmagem hoje aqui. Já nós vamos estar disponibilizando também a imagem no YouTube. Se você quer acompanhar os nossos programas que já foram transmitidos no Spotify da 95.1 e também no YouTube, lá no meu canal do YouTube, PR Fernando Leandro. Deus abençoe, até amanhã, tchau.